Aí entra a segunda parte que é, mano, como é que eu falo que eu sou cristão, pensando e fazendo esse tipo de coisa? Eu não quero ser assim. Como que isso me modifica? Como que isso me leva para Deus a cada dia? Mas é dentro da verdade, porque você só consegue ser liberto usando a verdade. E muitas das vezes, olha que interessante, a ideia do projeto é essa. Eu estava conversando com a Letícia esses dias, eu estava brincando aqui em casa com o gato e tal, eu coloquei o cesto ali dentro do cesto, de roupa suja, só que estava sem roupa, né? Aí prendi ele. Ele foi, toda hora ele arrumava um jeito de sair. Eu coloquei o cesto de cabeça para baixo, ele dentro, e aí ele dava um jeito de sair por baixo, levantava. Aí sabe o que eu fiz? Eu deitei o cesto com a boca do cesto aberta para ele sair e voltar. Ele entrou e ficou lá dentro. Aí eu brinquei assim, essa é a pior prisão que tem, é a prisão de porta aberta. Né? Aí a Letícia lembrou de um trecho do filme Deus Não Tá Morto, onde tinha uma senhorinha que tinha Alzheimer, né? Não lembrava de nada. E aí ela conversando com o filho dela que criticava Cristo, criticava a religião que ela viveu a vida toda, que não fez nada pra ela. E aí ela tem um momento de lucidez e fala sobre isso, que a pior prisão é essa, que tá de porta aberta. Você pode ir e voltar a hora que você quiser, só que chega uma hora que essa porta fecha e você não consegue sair mais. Que foi a situação do gatinho, ele entrou dentro do cesto e ficou lá dentro. E a minha ideia inicial era prender ele dentro do cesto, porque ele tava bagunçando demais, a gente arrumando aqui. Aí eu deitei o cesto, deixei fácil pra ele, e aí ele não quis sair, ele ficou lá dentro. E às vezes a gente se sente muito assim no dia a dia, mano. A gente se prende com coisas que muitas das vezes é fácil de deixar, fácil no sentido de, se eu tomar atitude, é só eu pôr o pé para fora da cela. E quantas vezes a gente se sente assim na nossa vida, de não ter essa liberdade? A liberdade está aqui na sua cara. É igual aquele exemplo que você deu aquele dia, tipo assim, Deus está sempre no máximo onde ele pode estar. Né? Mas aí basta você dar esse outro passo para Deus. Esse Deus vai estar sempre aqui, só que eu preciso chegar. Né? Porque como ele nos deu esse arbítrio, né? Como ele nos deu essa liberdade de escolha, ele sempre está no máximo. Ele já porque tá se você falar Deus, é como se ele tivesse... Tô aqui já, filho. Entendeu? Vambora. Tipo, eu costumo dizer assim que a parte de Deus, gente, já está pronta. Só que Deus, ele é tão interessante que ele fez a gente seres morais. Em que sentido? De raciocinar, de escolher, de fazer ou não fazer algo. E o que acontece? Isso cabe a nós fazer a nossa parte. Ou seja, cabe a porta está aberta para você sair dessa prisão, mas você tem que sair. Exatamente. Entendeu? A luz está acesa. Basta você entrar na luz para você se ver o outro, ver o que precisa ser mudado, ver as coisas boas que a luz traz, que Jesus traz. Então, essa é a liberdade. Entendeu? De eu consigo. Você falou uma coisa interessante numa última vez que eu estive aqui, que a liberdade muitas vezes ela significa você querer alguma coisa, mas você querer saber que você não pode e escolher não querer. Você falou um negócio assim. A verdadeira liberdade, então uma boa parte dela tá no não. Por exemplo, eu não quero fazer algo, então eu não faço. Porque, por exemplo, você pode fazer o que quiser, igual tem propaganda que fala, faça isso, beba aquilo, compre, consuma isso. É tudo faça, tudo no imperativo, vai lá e faz, é tudo um sim. Só que quando uma pessoa se prende num vício ou se prende numa condição, ela não consegue deixar de fazer aquilo. Não é liberdade. Não é liberdade. Por mais que tenha uma roupagem de liberdade, olha, você está fazendo o que você quiser, mas você não consegue fazer o que você não quer. E a verdadeira liberdade que Cristo nos deu do cristão, nem vou usar rótulo de religião, é o seguinte, eu não quero fazer isso, então eu não faço. Isso está me prejudicando. Então, toda pessoa que tem um tipo de... É óbvio, né? É lógico, é óbvio, mas as pessoas não percebem isso. Uhum. As pessoas falam, eu sou livre, eu posso ficar com quem eu quiser, ou eu posso beber o que eu quiser, ou eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Mas às vezes você não consegue deixar de fazer. E sinceridade, já virou meio clichê falar de bebidas, vícios e tudo mais. Você ia chovendo molhado. Eu acho que isso aí não é acho que qualquer um sabe disso, mas tem muitas coisas de atitudes na vida da gente que não tem a ver com consumo, que tem a ver com sentimentos.
Coisa interna. Você tá entendendo? Eu não sentir isso. Cara, eu me permito. Eu vou te falar a verdade. Isso aqui já existe dentro de mim há muito tempo. Sabe? Porque eu me permito. E aí eu tenho. Deus me deu essa liberdade de me permitir ou não me permitir. Então eu me permito olhar para mim e falar, velho, eu estou sentindo isso. Que sentimento horroroso. Você consegue ver o sentimento qual da luz. Para mim, isso é Deus. Isso é a luz de Cristo. A luz de Cristo para mim não é igual o pessoal pensa que é viver nessa santidade o tempo inteiro. Não. É você se ver. Você ver o seu ser completo. Então conseguir pensar que bom que eu tô assim, mas falar, meu Deus, que vergonha. Esse pedacinho aqui tem que melhorar. Até interessante aquilo que eu te falei aquele dia, que muita gente, isso aí é no meio da igreja mesmo, né? Eu não vou falar denominação porque tem várias, mas é no meio da igreja. Da cristandade, vamos falar do cristianismo protestante, talvez, que é o que a gente vive. Isso, exatamente. Eu não vou dar detalhes de cristianismo dentro de outras vertentes, tipo o catolicismo, porque eu não conheço, né? E seria desonesto a gente conversar de uma coisa ou dar opinião concreta em cima de algo que a gente não conhece. Vamos falar de casa. Exatamente. Vamos falar daqui que a gente está. Onde que eu fui com o meu meio evangélico, protestante brasileiro, a gente conhece como os crentes, né? Então, muitas vezes usava tipo assim, o Espírito Santo de Deus, ele me constrange. Aí tem aquela definição. A pessoa não conseguiu nem saber o que é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Ela está dividindo Deus lá em 3 partes, lá como se, sabe? Tipo assim, é um triângulo. Não é uma trindade, é um triângulo, né? Uhum. 3 partes ali. É trilátero. Mas a ideia profunda que não é hoje, lógico, nós vamos tirar um dia para falar exatamente assim, Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala assim, o Espírito Santo de Deus me constrange. Quando o Espírito Santo de Deus ele te constrange, vou trazer agora para o lado evangélico, cara. Porque isso, você pode ter essas percepções em outras religiões de maneira diferente. Exato. Né? Mas quando o Espírito Santo, que é esse Espírito que nos identifica, né, como ser, que ele te constrange, isso ele é revelando a sombra que existe em você. Mas quando você deixa ele te constrangir, você tem mudança, você tem melhora. Sim. Com certeza você tem melhora, cara. O ser humano tem que ser de uma humanidade muito grande, que é aquele que faz o mal consciente. Tem prazer no mal. É engraçado que... Exatamente. Se não me engano, das cartas de Paulo, se eu não me engano, Romanos, ele condena que Deus abomina, não é nem só... Agora falando um pouco de leitura e tal, Deus abomina mais o cara que incentiva o mal, que tem prazer no mal em si, do que o cara que pratica. Às vezes eu cometi um pecado, uma falha minha, por um deslize, mas não quer dizer que nós somos uma pessoa má. É por isso que nós nos constrangemos com o Espírito Santo, no sentido de, pô Deus, eu realmente, essa luz iluminou aqui, esse pedacinho meu que tá meio sujo, eu preciso lavar. O problema é aquele cara que tá sujo, suja o outro, e quando vê o outro sujo, se alegra com aquilo. Exatamente. Entendeu? Tem muitos amigos por aí assim. Cuidado, cara, você tem que... Bicho, na verdade você tem, já percebeu isso com certeza. Eu já percebi isso há muito tempo. Aquela pessoa que... Essa é a palavra. Ela gosta de quando você tá ferrado. Exato. Não... É porque ela tá ferrada. Ela já sente isso. Então, quando você tá bem, pra ela tá ruim. Entendeu? Então, assim, mas num outro contexto de Espírito Santo, de revelação, você tem essa revelação em si, né? E fala assim, cara, eu tô errado nisso. Eu não acredito que eu penso assim. Eu já me peguei assim. Eu pensei Deus, isso. Caraca, ainda bem que tá só por dentro. Vergonha, porque se eu abro a boca, eu vou preso. Tipo assim... Eu falo, meu Deus, que vergonha. Então, eu acho que esse constrangimento, a que a pessoa fala muito bonito, o Espírito Santo de Deus me constrange, mas ela não está entendendo qual que é o constrangimento. O constrangimento é constrangimento mesmo. Eu vejo o constrangimento do Espírito Santo como um constrangimento. Eu fico, meu Deus, que vergonha de ter pensado isso, de ser um ser humano assim, cara. Aí, quando eu ouço uma palavra, eu falo, nossa, meu Deus, eu sou assim. Que constrangimento que eu tenho de ser assim, diante de Deus, diante de Jesus, que tipo assim, tá aqui me perdoar por tudo. Sim.
sabe? Então, esse constrangimento para mim, ele vem de você conhecer, ter mais intimidade com Deus, ter mais intimidade com o divino, com o Criador, da maneira que você quiser chamar, cara. E como que é esse constrangimento? Cara, eu vejo assim, é simples o exemplo. Quando você vacila com uma pessoa e num primeiro momento você acha que está certo, independente disso, você espera no mínimo a mesma reação de volta. É aquela pessoa que fala assim, não, irmão, tá tranquilo, eu te perdoo, vamos, chega aí, não vou brigar não. E você esperando faca e pedra na mão e o cara vem com um abraço e com perdão, e você fala, caraca, mano, eu vacilei mesmo, agora eu vi que eu vacilei. E o mais interessante é que você não se afasta dessa pessoa, você quer se aproximar mais, pô, mano, esse cara é incrível. Essa pessoa é incrível, que ela conseguiu me perdoar, então eu quero estar perto dessa pessoa, que ela emana uma energia boa, vamos usar os termos hoje modernos, né? Emana essa energia boa de, não, essa pessoa que eu quero estar perto dela, porque ela é madura, E é isso que o Espírito Santo quando nos constrange, é nesse sentido, é interno, tá? O Espírito Santo vai te constranger, você na frente dos outros, não apontar, você aí... Porque não rolava isso. Tá ligado? Rola isso muito nessa igreja até hoje, de você que está em pecado. Não, o Espírito Santo vai constranger você dentro do seu coração, sabe por quê? Ele está dentro de você. Mas só constrange quem tem verdade dentro do coração. Exato. Porque a pessoa que não tem verdade dentro dela, ela consegue comparar, né? Ela vai ficar tipo assim, isso não é pra mim. Exato. Tipo assim, entendeu? Isso aí tá tranquilo, pra mim é tudo. Realmente, tá vendo? Assim é possível. Recebe aí. Pega. Nossa, você devia ter ido no culto hoje. Quando alguém fala assim, você sabe. A palavra era pra você hoje, não é pra mim. O cara foi cutucado ali lá no fundo da alma dele e ele vai lá e joga a bola pro outro. E fala, isso aí é pra você e tal. O constrangimento não é assim não, viu, gente? O constrangimento é quando você entende. Realmente eu acho que isso que eu fiz não é possível, que eu não posso... Aí entra a segunda parte do constrangimento, que é, mano, como é que eu falo que eu sou cristão, pensando e fazendo esse tipo de coisa? Eu não quero ser assim. Jesus, me muda. Eu acho que pra mim, tem gente que eu pergunto, não, mano, será que eu sou salvo? Será que eu creio em Jesus mesmo? Não tô falando agora da parte evangélica, da parte cristã, melhor dizendo. Será que eu sou assim? Pra mim, a maior evidência de que você está no caminho certo, que é o Cristo, o próprio Cristo, é quando você tem esse medo. Assim, não, mano, não medo por medo. Mas quando eu falo assim, oh Deus, será que não é possível que eu sou crente e faça uns trem desse? Me ensina a ser melhor. O fato de você entender que você precisa ser melhor, mostra que você está no caminho certo. Que é o caminho contrário, por exemplo, dos fariseus da época de Jesus. Eles achavam que eles eram os santarrões, não era nem a lei de Moisés que era a regra, eles falavam isso por falar. Eles eram a regra. O que eles falavam era regra. E aí eles não tinham mais essa noção de comparar a sua vida com algo melhor. Eles olhavam para Jesus e falavam, não aceito, eu não quero isso aí. Entendiam a verdade e falavam, não quero, porque aquilo causava dentro deles inveja, um orgulho religioso. Orgulho, e tipo assim, esse cara, era assim, cara, era muita maldade, cara. E isso é o oposto da fé cristã. Agora, quando você está no caminho certo, é quando você entende que você não é suficiente, que você é dependente de Deus e que você precisa sempre estar evoluindo, porque a vida cristã é uma continuidade. É o presente contínuo que a gente falou aqui, né? Presente contínuo. Não é tipo assim, hoje eu consegui não fazer aquilo, então já era, mano. Eu já tô safe, vou ficar tranquilo. Isso aí é contínuo. Cumprir minha meta com Cristo hoje, nossa. Daqui pra frente eu posso ser outra coisa. Eu criei uma gordurinha aqui, agora eu posso ficar de boa, posso ficar uns dias aqui sem ir na igreja, ou posso ficar uns dias aqui sem fazer tal coisa, sem ler, porque eu já li semana passada bastante, então eu posso me dar uma folga. Tô dando um exemplo aqui mais raso. Mas é algo contínuo, é algo que você, mano, realmente eu preciso melhorar. Porque quando a gente pensa assim, não, tô tranquilo, a gente tá agindo como fariseu. Achando que a gente não precisa melhorar mais, que já tá bom o suficiente. Você tá pensando assim, eu preciso melhorar, eu vi que essa atitude minha não foi boa, eu preciso melhorar. Porque aí você tá olhando pra você mesmo, você não tá querendo apontar o erro no irmãozinho. Você tá falando assim, não, eu que preciso melhorar. Então eu vou melhorar. Você pode ver que o evangelho, ele com o outro, ele só tem a ver com o bem que você faz com o outro. Aí o evangelho tá. Exato. Agora, Deus nunca falou pra você julgar. Aí vai ter uma parte lá que você julgar na terra. Mas, gente,
Calma que isso aí é mais profundo, isso não é tão Tem que ter raso assim. consciência. Eu não posso pegar um recorte aqui e já falar que é aquilo. Pronto. Exatamente. Mas a questão de Cristo não é julgo, ela é interno. A única coisa que eu acho muito interessante é que o relacionamento que as pessoas têm com Deus muitas vezes é falso. Sim. Porque o relacionamento delas com Deus idólatra, eles pensam que... Como é que eu posso dizer? É um contato de estar indo na igreja... indiferente qual que seja, católico e tal. É tipo uma idolatria que você, por exemplo, eu quero prestar um serviço para ter um favor de volta. Você não está indo por amor ao Pai, porque Ele um dia te salvou, te perdoou e mudou sua vida. Não, você está indo porque você tem que cumprir uma agenda, você tem que cumprir um horário, você tem que falar, não, na igreja hoje eu tenho que falar 10 glória a Deus, 15 aleluia, e tem que falar de chuva, lavar cadê umas 4 vezes pelo menos. Aí eu cumpri a meta. Não é isso não, mano. É você... Tem muito que a gente aprender. Eu acredito que tudo que se vive, ou praticamente tudo que se vive em que fala que é evangelho hoje em dia, é anti-evangelho, sabe? Hoje em dia, um bom tempo nesse Brasil, vem afundando, sabe? O ser cristão, o evangelho, viver o evangelho, se perdeu em religião pura e política. Política, você tá entendendo? É muita estrutura também, por exemplo, mano, se o microfone não estiver funcionando, o culto foi ruim. Se o cara do violão faltou hoje, não tem louvor. Se a cadeira tá meio balançando, já tirou eu do Cara, do não manto. tinha nada a ver. A palavra é a palavra. Você tá ali para se reunir e falar com os irmãos, falar da palavra de Deus, se unir, né? Ter esse momento de comunhão com as pessoas e falar o que é certo. Ensinar, tudo bem ter um presbítero, um bispo, ali uma pessoa que rege a coisa toda, até para equilíbrio ali, para a ordem na coisa e tudo mais. Mas eu acredito que a gente se perdeu muito no quesito evangelho. Eu acredito também que tem muitos nascendo agora com a visão verdadeira de evangelho. Se você sondar na internet aí, você vai ver uma galerinha boa hoje em dia. Tá tendo uma procura maior por algo fora desse sistema, desse padrão que a gente acredita. Mas o pessoal do padrão continua ali, né, das cores, das liturgias, o cara do sacramento, né, que é pegar as coisas, santificar coisas aí e levar para casa e tal. Então, esses negócios tem que começar a morrer pra gente começar. Sabe por quê, cara? A gente tá com HD tão cheio de lixo que a gente não consegue absorver mais o verdadeiro evangelho. Não tem. Porque vai contrastando. A pessoa, quando você pega hoje em dia o que é evangelho, não cabe dentro da pessoa. Por quê? Porque ela vai ter que parar de fazer aquilo. É meio que aquela pegada da semeadura, mano. Tipo, a terra fértil que gerou 30, 60 por 1 é uma terra cultivável. Jesus está falando de agricultura naquela parábola lá. Que tem na pedra, caiu no meio do caminho, caiu entre espinhos. São lugares onde não é de cultivo. Quando você quer cultivar algum tipo de planta, você prepara o solo. Você limpa, tira as impurezas, tira a pedra, tira ervas daninhas, você fertiliza o solo, você molha e aí vai dar fruto. E às vezes a gente tá precisando de limpar o HD, dar uma limpada na terra. Pô, dá uma varrida no quarto lá, você vai receber uma visita, dá uma varrida na casa, passa um pano, arruma um negocinho. Porque aí vai ter harmonia, né? E a gente precisa disso. Hoje a gente está muito sujo de tantas tradições, informações e conteúdos que a gente não consegue absorver o evangelho. O HD tá tão cheio, quando você tenta fazer um download de uma coisa boa, não cabe, não grava. Agora, isso aqui é fato, ó. Evangelho. Todo mundo que estiver vendo aí. Evangelho. Não está dentro da igreja que a gente chama de igreja evangélica ou protestante. Não está dentro da igreja católica. Não está dentro da Bíblia. O Evangelho não está dentro da Bíblia. O Evangelho, ele não consegue estar dentro de um livro. Cara, você não consegue colocar o Evangelho. Aqui tem conteúdos do Evangelho, mas o Evangelho completo... Aqui a Bíblia, vamos destrinchar esse assunto que é legal também. A Bíblia, ela relata sobre... É Deus falando através da Bíblia, né? Através da escritura, das pessoas que foram inspiradas, dos evangelistas que escreveram. Mas o que João fala no final da carta dele? Que se fosse escrever tudo que Jesus fez,
primeiramente não teria espaço na terra que coubesse todas as escrituras. Exato. Né? Isso, porque Jesus ele era a expressão do Evangelho. E o Evangelho é isso, ele é uma expressão, cara. Então o livro, e uma coisa interessante, nós terminamos o livro de João no domingo passado lá em casa, que a gente faz um estudo lá todo final de semana, e o interessante que ficou nisso, que o Evangelho, ele não vai caber nunca ali dentro, porque é uma coisa vívida. É vivo, né? Uma coisa dinâmica. Porque Jesus, se acontecesse qualquer coisa perto dele, ele ia falar. Quando ele falasse, ia sair evangelho. Mas aí o que a gente estava estudando lá era o quê? Se vocês pararam para pensar que o livro mesmo foi começar, os livros foi começar a escrever 70 anos, 60, 50, 60, 70 anos, que foi escrevendo os livros. Ou seja, tudo que era vivido. Não tinha... Paulo não estava ali... Peraí, deixa eu escolher aqui. Eu vou pregar hoje a minha segunda carta aos Coríntios. Não, ele falava, era uma coisa viva. E aí por isso que é interessante, tem uma parte que acho que Paulo fala mesmo que a gente foi escolhido para ser cartas vivas. As cartas que estão no coração, nas tábuas de carne no coração. Cartas vivas. Então a gente chega em situações, e aonde que mora o evangelho aí? Quando você se depara com uma situação e você tem que responder ou agir, ali é que vai ser evangelho. É a maneira que você vai agir, a maneira que você vai se comportar é que vai ser ou não evangelho. Exato. Não estamos dizendo que a Bíblia não tem valor. Pelo contrário, a nossa vida aqui, a gente aprende, a gente conhece Jesus aqui dentro, a gente conhece o Evangelho aqui dentro.